públicas de educação, saúde, voltadas às mulheres, dentre outras. Esse evento é organizado pelo GEP, que é o nosso grupo de pesquisa de estudos e pesquisa sobre higiene mental e eugenia, e em parceria com a Universidade Estadual de Maringá e com a Universidade Federal de Tocantins. Queremos também lembrar, né, e pedir o acordo de vocês em gravar todos os nossos eventos, né, os 6 encontros, para que posteriormente a gente possa estar disponibilizando, né, na nossa plataforma, no nosso site, e ficar acessível a todos, né. Então, como vocês puderam já olhar, ver, né, a exibição do vídeo, nós somos o GEP, né, um grupo de pesquisa que foi criado em 1998, está devidamente inscrito no CNPq, tem como objetivo pesquisar o ideário da higiene mental enquanto um desdobramento do movimento higienista, bem como o ideário da eugenia, cuja presença foi bastante significativa no Brasil no início do século XX. Objetivamos também pesquisar os desdobramentos do ideário da higiene mental e da eugenia nas instituições brasileiras, tais como família, escola, manicômios, entre outras, e nas políticas públicas como saúde, educação, justiça, assistência social e etc. Para maiores informações, né, se quiserem entender um pouco melhor sobre o nosso grupo de pesquisa, podem acessar o site, né, as meninas também estarão disponibilizando o link, né, nesse evento do site, para que vocês possam estar visitando o nosso site, verificando as produções do GEP. Bom, após essas considerações iniciais, né, nós vamos dar início com a nossa temática de hoje, que é denominada de Fundamentos Históricos Filosóficos do Ideário da Eugenia, que será exposto e discutido pela professora doutora Maria Lúcia Boarini, psicóloga, mestre e doutora em psicologia. A professora Boarini é a líder do grupo de estudos e pesquisas sobre higienismo e eugenia, o GEP, docente e orientadora do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Estadual de Maringá e autora de várias publicações de caráter científico. Eu sou Vânia Damasceno, orientanda da professora Maria Lúcia de doutorado, farei mediação do encontro, né, hoje, e contarei com o apoio técnico também de 2 outras integrantes do GEP, que é a Lorena e a Ellen. Enquanto moderadora deste encontro, né, temos algumas falas e alguns combinados para estabelecer com os convidados desse evento, para que a gente possa ter um bom andamento do evento, né? Então, para que não haja falhas, a gente sempre tem pedido para que os nossos participantes desliguem seus microfones e suas câmeras, para que a gente não sobrecarregue. Então, tem algum tipo de problema nas conexões, somente deve permanecer aberto, nesse momento, o microfone e a câmera do ministrante, da palestrante, e da moderadora, que sou eu. Sobre as falas, a professora Maria Lúcia Boarini terá de 40 a 50 minutos para fazer suas exposições e considerações. Após a fala da professora Maria Lúcia, nós abriremos para o debate, questões, reflexões ou perguntas. E aí nós teremos, então, blocos de 3 perguntas. Nesses blocos, eles podem ser feitos tanto pelo chat, e aí, quando a pergunta for feita pelo chat, eu peço, né, que vocês, por favor, coloquem a palavra pergunta, para que possa ser mais fácil a identificação da pergunta, mas também poderá ser feita pelo microfone, né, se a pessoa quiser abrir o seu microfone, se quiser abrir a sua câmera para fazer a pergunta, isso também poderá acontecer. Nós só vamos pedir que sejam breves nas perguntas, né, de 1 minuto a 1 minuto e meio, para que a gente possa conseguir dar conta, né, e a ministrante poder responder todos os blocos de perguntas. As questões serão acolhidas, então, por mim e pelo apoio técnico da Ellen e da Lorena, e serão, então, encaminhadas à professora Maria Lúcia.
Pessoal, só lembrando, né, que é importante sempre a palavra pergunta no chat, se a pergunta for feita pelo chat. Antes de passarmos, então, a palavra para a professora Maria Lúcia, agradecemos mais uma vez a participação de todos os convidados e convidadas desse evento, né, e desejamos que tenhamos um bom evento a todos e a todas. E agora, então, passamos a palavra à professora Maria Lúcia Boarini. Pessoal, boa tarde a todos. É com satisfação, com muita satisfação, que recebemos vocês em nossa live. E eu vou discordar um pouquinho da Vânia, para evitar um mal-estar da minha parte. Eu gostaria que as câmeras estivessem abertas. Sei que pode atrapalhar de vez em quando, mas mesmo fechada, teve várias interrupções. E eu tenho muita dificuldade de ficar falando com a tela sozinha aqui. Então, vamos lá, né? Sem problemas, e a gente tenta ver como que vai acontecer. Os microfones, penso que dá sintonia e tal, mas eu acho que ver as pessoas, olhar as pessoas, me faz muito bem. E então, eu prefiro ter esse bem-estar do que me submeter à tecnologia. Mas, enfim. Então, hoje, estamos aqui para discutir o ideário da eugenia. Inicialmente, eu queria cumprimentar e parabenizar a comissão organizadora desse evento, em especial a professora Karina, que tão bem está organizado, tão primorosamente organizado. Então, e hoje nós vamos discutir o ideário da eugenia. O eugenia com I acentuado. Por quê? Por que eugenia com E acentuado? Porque senão fica Eugênia, né? Então, inclusive, a Nancy Stepan, que é uma das maiores estudiosas da eugenia, ela acha peculiar esse nosso jeito de acentuar o I da eugenia. E tem razão, porque senão fica Eugênia, e lembrando de Eugênia, vou fazer uma breve digressão aqui, e me lembra aquele clássico da literatura universal, Eugênia Grandet. É um excelente romance, quem estiver trabalhando com a temática da mulher, eu acho que vale a pena a leitura do brilhante Balzac, Eugênie Grandet. Agora. Professora Maria Lúcia, eu acho que o seu microfone está fechado. Nossa, ficou esse tempo todo fechado? Ficou um tempinho, Lúcia, menos de 1 minuto, mas ficou fechado. Nossa. Bem, enfim. Então, deixa eu acelerar aqui. Então, toda vez que eu inicio uma fala, eu me lembro do Paulinho da Viola. Por quê? O Paulinho da Viola tem um samba, chama Samba Curto. Ele diz assim, ninguém pode explicar a vida em um samba curto. Né? Na letra dessa música. Né? A eugenia faz parte da vida. Então, vai ser muito difícil a gente estar falando, nesse tempo exprimido de 1 hora, falar de um fenômeno tão interessante que faz parte da vida e que atravessa a vida de todos nós. Né? Então, a gente vai apenas jogar algumas ideias aqui e, quiçá, possamos esclarecê-la no momento das questões aí, né? Uma outra coisa que eu queria deixar claro é do meu ponto de partida. Qual é o princípio da minha fala? Eu tenho por princípio que nada
que nada é ruim ou bom por natureza, né? O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer, e para isso eu vou aqui usar uma fala da Nancy Stepan, daquele livro A Hora da Eugenia. Ela fala... Lúcia, desligou outra vez o microfone. Nossa, mas o que está acontecendo? Que está fechando meu... Eu nem estou mexendo lá. Agora voltou. Então vai me avisando, eu não sei. Tá. Ele está nervoso, o meu computador. Tá... Pode deixar. Mas a gente resolve a birra dele já. Então, a Nancy Stepan diz assim, nessa linha que eu estou dizendo, de que não há nada que a priori é bom ou ruim, tá? Então, é o que ela vai falar sobre a ciência. As controvérsias sobre o significado apropriado de uma nova teoria para a vida social são a regra. O que ela quer dizer? Toda ciência tem controvérsias. Controvérsias cujos resultados não podem ser decididos a priori por referência própria da ciência, como se esta impusesse a seus usuários apenas algumas conclusões sociais e não outras. Eu vou além. Eu acho que não é só a ciência que não é, a priori, bom ou ruim. Eu acho que, e hoje a gente tem um exemplo que está tocando, atravessando a vida de todos nós, que é o álcool. O álcool é uma das maiores tragédias, a bebida alcoólica, o uso nocivo do álcool é uma das maiores tragédias, faz mais de um século. Né? E, no entanto, a gente não vive sem usar o álcool gel, é o que mais se fala, né? É o que mais se fala. Então, o álcool por si só, ele não tem vida própria, como a ciência também não tem, como o ideário da eugenia também não tem. Isso também, esse jeito, esse princípio do qual eu parto, ele me aponta para a minha concepção de homem e de sociedade. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que sempre que a gente analisar um fenômeno, a gente tem que ir no lugar que aconteceu esse fenômeno, no tempo que aconteceu esse fenômeno, o porquê aconteceu daquele jeito, entendeu? E isso aí não estou falando nenhuma novidade. Rousseau já falava em 1776, ele já falava que o homem civil não pode analisar o homem selvagem com os paradigmas do homem civil, analisar os paradigmas do homem selvagem. Quer dizer, o que eu estou dizendo é que quando a gente vai analisar algo, a gente tem que entender que aquele fenômeno ele não veio do além e não é apenas de uma pessoa, entendeu? Naquele momento, naquela organização social, são fenômenos que devem estar acontecendo, que atingiu a todos, né? Assim como se a gente parar e ver hoje como somos diferentes um do outro e, ao mesmo tempo, somos parecidos. Tá? Bom, então, vamos lá. Então, tendo esses princípios claros, né, vamos iniciar, vamos falar um pouquinho, vamos jogar aqui algumas ideias sobre a eugenia. A eugenia é um termo criado pelo velho Galton, Francis Galton. Eugenia significa eu, significa bem, genia significa a geração, né? Ele escreveu esse livro, O Gênio Hereditário, foi lá na Inglaterra. Mas veja, a eugenia, tal como estamos discutindo hoje, é uma coisa, talvez, das sociedades modernas. Talvez não, é das sociedades modernas. Mas a gente já tem essa preocupação com o bem-nascido. Um minutinho só, que aqui está muito vento.
e eu tenho que fechar a minha janela. Um minutinho. Pronto. Eu quero dizer que em busca da boa geração não é uma coisa que nasce com Francis Galton, na Inglaterra. Os gregos, há 2.500 anos atrás, já tinham esta preocupação. E eu vou aqui ler um trechinho do Renato Kell, no Lições de Eugenia, é um clássico da eugenia, tá? E a gente não podia colocar tudo aí, porque era muita referência, mas eu vou ler um pedacinho onde o Renato Kell, o maior publicista da eugenia, ele fala sobre a Grécia. Licurgo, legislador de Esparta, foi o campeão da obra selecionadora, a avaliar pelo seu capricho obstinado e selvagem, porque determinava fossem lançadas ao Eurotas, Eurotas é o rio da Grécia, as pobres e infelizes crianças cuja sorte lhes ditara a macina de virem ao mundo raquíticas e degeneradas. Esse tirano, Renato Kell chamando o Licurgo de tirano, esse tirano viveu no 9º século antes de Cristo, não concebia a existência de entes cacogênicos, que depois hoje a gente fala de indigênicos, que viessem perpetuar a sua monstruosidade, fealdade ou doença. O Eurotas, que é o rio, né, era o remédio radical contra a degeneração. Era o túmulo da normalidade. O que ele está tentando mostrar aqui? Né? É um livro, olha, é um livro imenso, eu li apenas uma frase dele, ele está querendo mostrar se o Licurgo precisava tirar as crianças cacogênicas no Rio, hoje a gente não precisa mais, porque hoje a gente tem uma saída pela ciência. Né? E mais tarde a gente vai ver, e depois vamos ter outras lives aí que vai falar sobre a esterilização. Enfim. Então, o que eu estou querendo... E a gente tem que pensar. Então, vamos analisar. Quando eu falei que a gente tem que entender o fenômeno lá onde aconteceu e quando aconteceu, eu volto lá na Grécia, a gente tem que lembrar que a Grécia, naquela época, né? Naquela época, antes de Cristo, mesmo depois de Cristo, em Roma, qual era o meio de vida daquele povo? Era a guerra, era conquistar terras, ampliar territórios, né? E para isso você não podia ter uma pessoa cega, você não podia ter uma pessoa paralítica, sem braço, etc, etc. Né? Então, eles precisavam de pessoas para a guerra. Né? E daí a gente pode até começar a levantar questões. Né? Hoje a gente precisa... A gente vive de guerras, sim, a gente vive de guerras de outra forma, né? Mas não a guerra de pessoas, né? A pessoa indo lá combatendo. Enfim, mas tem muito a conversar ainda sobre. Daí, agora eu vou fazer o seguinte, então eu vou pular a história, eu vou sair lá da Grécia e vou chegar no século XVIII e XIX, 1700, 1800. Lúcia, o microfone desligou novamente agora. Gente, deve ter um espírito do mal aqui, não é possível. Pronto, agora voltou. Agora, não sei aonde que está, não sei como que está acontecendo isso. Mas, enfim, vamos seguindo aqui. Então, eu vou jogar algumas ideias que estavam, né, seguindo aquele meu princípio, que a gente tem que ver a materialidade do fenômeno. Vamos voltar lá para o século 18, 19, 1700, 1800, e ver o que estava acontecendo lá. Porque quando a gente está falando do Galton,
parece que ele que criou isso, parece que foi nessa época que foi criado. Veja, essa ideia do bem-nascido não é uma ideia nova. Já mostrei lá na Grécia. Dependendo das circunstâncias, era uma necessidade. Né? E a eugenia é o que hoje? Então, vamos parar e pensar. Então, eu vou jogar algumas ideias para vocês terem assim a mínima, para a gente conseguir catar o quebra-cabeça e ver o que deu fundamento ao ideário da eugenia. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem que pensar que nesse período aí, no 1700, estava acontecendo tanta coisa na Europa, tanta coisa. Vamos lá, em 1700, você tem uma Inglaterra que está pujante, ela está a industrialização a todo vapor. Na Inglaterra, você tem a Revolução Puritana, onde joga o rei fora e vira uma república. Nesse mesmo século, a gente tem a Revolução Gloriosa, que volta o rei, mas o rei governa, o rei reina, mas não governa, que está até hoje. Né? Aí você tem, em 1800, você vai ter um rebuliço social, que é a Comuna de Paris, né? Onde a burguesia mostra realmente a cara dela, né? E onde as contradições do capitalismo vêm a nu. Né? O que eu estou querendo dizer? O capitalismo vem a nu, o capitalismo ele é alimentado pelas contradições. E não vou discutir agora, porque, nossa, não vai dar tempo. Que contradição? Tão bem magistralmente revelado e discutido, esclarecido pelo velho Marx, né? Lá em 1850, 60. Que contradições são essas? É um sistema de produção da vida, é um sistema organizacional que, quanto mais riqueza produz, mais miséria produz. Né? E aí podemos discutir o nosso dia. Então, deixa eu fazer um pequeno parêntese. Então, a gente só fala que estamos em crise. Veja o Brasil. Não sei quantos milhões de pessoas não têm o que comer e tem 1.500 pessoas na fila, brasileiros, para comprar um Porsche. E eu mandei outro dia no grupo, que saiu na Folha, o nome dos milionários do Brasil. Então, são essas contradições do capital. Mas não vamos discutir isso agora. O que eu quero só jogar essas questões para você, para dizer que em 1700, 1800, você está vivendo uma verdadeira metamorfose da civilização ocidental. Você tem a industrialização acelerada, você tem os avanços da tecnologia, você tem a urbanização, e junto com tudo isso, as contradições não tardam a aparecer. A miséria, a doença, os vícios, a criminalidade, etc, etc. Mas também, nesse período, né, até um pouquinho antes, a microbiologia começa a tomar corpo, começa a aparecer. E você vai ter lá em 1674, você vai ter com o microscópio, né, com a criação do microscópio, você começa a perceber, né, a sociedade começa a perceber que as doenças, então, não vinham mais porque se acreditava que as doenças vinham pelo ar, eram os miasmas. Com o microscópio, aí veio uma nova era, ou seja, a teoria do contágio. Então, isso aí começa a acontecer em 1674. Atenção, gente. E tudo isso que eu estou falando aqui vai dar suporte, vai dar raízes, é o terreno onde a eugenia se plantou, criou raízes. Tá? Então, nós temos lá em 1674
após a criação do microscópio, a teoria do contágio, a microbiologia, que vai se consolidar lá em 1800 em Pasteur. Aí eu vou jogar mais algumas ideias para vocês situarem aonde brota o fenômeno da eugenia, que permanece até hoje entre nós, hein? Quero chegar lá depois. Você vai ter, em 1798, o Tomás Robert Malthus. Quem já não ouviu falar do Malthus? Quem já não ouviu falar? O Malthus, em 1798, ele está dizendo que está nascendo, veja, é aquela urbanização, todo mundo vinha para a cidade, as pessoas se multiplicando, então a preocupação dele é que a gente não teria mais alimento para tanta gente. Aí ele lança o livro, a obra dele, chama Ensaio sobre o Princípio da População. Então, ele lamenta muito, veja, estou falando de Malthus, estou falando de 1798. Ele fala, num certo trecho da obra dele, ele diz assim, aqui eu vou ler para vocês, um certo grau de melhoria similar ao que se verifica entre os animais, se pudesse ocorrer entre os homens, né, ele está lamentando, como a raça humana não poderia ser aprimorada desta forma, sem condenar todos os maus espécimes ao celibato. O que é isso, maus espécimes ao celibato? Quer dizer, quem é digênico, quem não tem uma hereditariedade adequada, que vai favorecer a nação, não deveria casar, não deveria se reproduzir. É isso que ele está dizendo aqui. Aí volto a falar da frase dele. Como a raça humana não poderia ser aprimorada desta forma, como se faz com animais e como se faz com as plantas, sem condenar todos os maus espécimes, são pessoas, ao celibato. É pouco provável que uma atenção à reprodução venha a se generalizar algum dia. Ele não tinha ideia, o Malthus, do quanto essa ideia se generalizou. Né? Ele está dizendo, a gente não pode condenar os maus reprodutores aí a se reproduzirem. Se pudesse ser como se faz com as plantas, né? Ele dizia, mas é pouco provável que isso, e não foi pouco provável, que a gente tenha aí provas de que isso aconteceu. Nas próximas lives Travou? Caiu, será a conexão dela? Parece que travou. Deixa eu ver se você... Voltou. Voltou, Lúcia, tinha travado. Tá. O Lamarck acreditava que era o ambiente, né? Que as mudanças no ambiente causavam mudanças na necessidade do organismo. O exemplo é aquele da girafa. Como a girafa precisava pegar folhas na árvore, ela foi esticando o pescoço, e com isso ela foi passando para as próximas gerações aquele pescoço comprido. Então, foi uma questão de ambiente, né? Bom, mas atropelando a história, eu cá estou atropelando a história, a gente vai ter lá em 1856, mais ou menos, né? Estou falando tudo dentro do século 1700 e 1819, tá? A gente vai ter o Weizmann, August Weizmann, é um biólogo alemão, tá? Ele fez o quê? Ele fez uma experiência com camundongo. Então, ele queria saber se confirmar aquilo que o Lamarck falava, que é o ambiente que nos faz ir transmitindo nossas características de geração para geração. O que ele fez, o Weizmann? Ele cortou, tinha na época, tinha
tinha uma lenda que o gato, você cortava o rabo do gato, o gato ficava sem rabo. Aí a prole dele nascia tudo sem rabo. Aí o Weismann, ele queria fazer esse teste, e aí ele cortou o rabo da geração de 100 gerações de camundongo, e ele provou que todos os filhotinhos dos camundongos nasceram com o rabo. Quer dizer, aí jogou por terra a teoria de Lamarck. E daí o Weismann, ele faz algo que ajudou e muito o ideário da eugenia, mas, obviamente, aquilo que eu falei, nada é bom ou ruim, depende do que você faz com aquilo, né? É o homem que vai controlar sobre aquele acontecimento, é ele que tem o controle remoto, vamos dizer assim. Aí o Weismann, ele reforça as crenças eugênicas na impossibilidade de modificação das características. Mostra que não é o ambiente que me faz ter filhos X ou Y ou Z, que fica as nossas células que reproduzem o filho, que traz as características, etc, etc, etc. Quer dizer, ele ainda estava longe do Mendel, ele estava longe. Mas veja, o que eu estou querendo dizer são sementinhas, a ciência está avançando, gente, a ciência está avançando. Eu estou chamando a atenção para a ciência que está avançando, né? A gente tem também, em 1859, a gente vai ter o Darwin, né? O Darwin. O que o Darwin ele vai mostrar? Ele vai aquela clássica publicação, A Origem das Espécies, né? Ele vai jogar um monte de crença por terra, né? Uma que nós não somos filhos de Adão e Eva, ou que ele criou uma briga enorme com a igreja, tal, que ele até recuou um pouco também. Também é uma história comprida e não dá para contar num samba curto. Mas ele vai dizer aqui que o nosso organismo, dizemos que o organismo com características mais vantajosas para a sobrevivência naquele meio é selecionado. Ele dizia o quê? Que nem sempre ser o mais forte significa ser o mais apto. Tá? Então, depende das suas. Então, é um misto. Não sei se vocês é um misto de ambiente, de hereditariedade, etc. E não tardou, o velho Galton, que era primo dele, também se pôs a estudar. O Galton, Francis Galton, era um geógrafo estatístico, também preocupado com a ciência, estudioso. O Galton é muito famoso na parte de estatística. Eu não sei explicar a vocês, mas na estatística ele criou a curva de Galton e a curva normal, também não sei exatamente, mas tem até o nome dele. Então, é um cientista prestigiado no meio estatístico. E ele que começa a fazer, a partir dos estudos lá do primo dele, o Darwin, que até chacoalhou um pouquinho o Darwin, ele começa a estudar famílias e famílias e mostrar por A mais B que uma família estava passando para outra, a esquizofrenia estava passando, a loucura estava passando, a bebida estava passando de família. Daí ele começa a mostrar que tem alguns que são, não são, como se diz, não são saudáveis, não são adequados, não são eugênicos, não é de boa geração, e outros que são de boa geração. Ele vai chamar dos eugênicos e digênicos, né? os adequados, os não adequados, etc, etc. E daí, nesse mesmo período, olha, ele escreve o gênero hereditário, ele escreve em 1869.
Em 1866, o Mendel ele traz a público, quer dizer, não foi exatamente a público, que ele foi ignorado, na época ele foi ignorado, ele mostra que nós temos algumas células, ele fez os estudos, Kerville, etc., etc., e ele mostra que tem as células da reprodução. Na época, ele não foi nem considerado. Para vocês terem uma ideia, ele veio os estudos de Mendel vieram a público em 1900, gente, ele já tinha morrido. Ele morreu sem saber que hoje ele é reconhecido como o pai da genética. Pronto, fechou. Fechou, gente, fechou. Então, tudo isso que eu contei para você, que é um quebra-cabeça, que vocês têm que reunir, buscar mais, tal, vocês têm que juntar esse quebra-cabeça. E agora, como pano de fundo, a gente tem aquela sociedade, eu estou falando da Europa Ocidental, aquela sociedade em convulsão social, né? Aquela sociedade, como eu falei para vocês, 1700, 1800, a Inglaterra estava bombando, era o imperialismo inglês. Vocês têm aquele livro do Engels, a situação da classe trabalhadora, o horror que era a vida dos trabalhadores. Você tem aquele filme, aquele livro do Émile Zola, o Germinal, mostrando o que era a classe trabalhadora, o sofrimento da classe trabalhadora, mas o capital ele ia a passos largos, ele avançava, e gerando riqueza, gerando ciência, gerando conhecimento, e etc, etc. E agora, com tudo isso que eu coloquei, com esses conhecimentos que foram sendo produzidos ao longo do século, né, e que fecha com o Mendel, né? Então, temos células reprodutoras que transmitem o nosso bem e o nosso mal. Pronto. Aí virou tudo hereditariedade. Então, eu digo assim, a hereditariedade passa a ser tudo. Na verdade, o simples fato de dizer que uma característica, condição ou comportamento era de origem hereditária, em vez de social, histórica, não tinha análise, implicava uma série de conclusões, que era a condição inerente ao indivíduo, com um peso socialmente causado, poderia vir a adquirir. Que essa situação era fixa, de maneira particularmente danosa. Era tudo isso que eu coloquei para vocês, foi assim o terreno fértil para a consolidação do ideário da eugenia. E daí, agora eu vou tocar um pouquinho na nossa psicologia, que a psicologia com a psicometria, eu me lembro que eu fiz graduação em psicologia, aliás, toda a minha formação está dentro da área da psicologia, eu me lembro que eu estudei muito um estudioso de nome Karl Pearson. O Pearson era um estatístico, ele viveu lá em 1800 também, morreu em 1937, e foi exatamente quando no Brasil estava iniciando a ditadura do Getúlio Vargas, né? A dura ditadura do Getúlio Vargas, que todo mundo chama ele de pai dos pobres, ninguém sabe o que foi aquela ditadura, né? Aliás, o Graciliano sabe, né? Graciliano Ramos, que ele foi para o cárcere, né? E tantas outras questões, mas não é agora que nós vamos falar. O Pearson é um cientista britânico, muito usado na psicometria, em psicologia, em padronização de testes, ele vai dizer assim, o Pearson, nenhum tronco degenerado ou débil mental jamais poderá se tornar saudável e sólido pelos efeitos acumulados da educação, de boas leis
e de um ambiente saudável. Quer dizer, não adianta ter boa educação, não adianta ter boas leis, não adianta ter ambiente saudável. Não adianta ser tudo isso acumulado. Isso equivaleria a apostarmos no meio ambiente. E uma corrida que a hereditariedade vence sem qualquer esforço. Quer dizer, ele está dizendo assim, a hereditariedade é que dá a nota. Você pode investir em educação, você pode investir em tratamento médico, você pode investir em meio ambiente, mas é hereditário. O cara nasceu com hereditariedade ruim, vamos resolver isso aí, gente. Vamos resolver isso aí. E isso nós vamos falar muito nas nossas lives aí. Acho que, não sei se na próxima, alguém vai falar da esterilização. Então, ele diz, então, o problema é a hereditariedade. Aí eu vou dar uma outra informação para vocês, que vai dizer que está bem pertinho de nós aqui, e que é bem assim... É bem assim, a gente não imagina o quanto a eugenia está perto, está dentro de nós, atravessado por nós durante esse tempo, e aqui pertinho de nós a gente teve experiências de eugenia. Eu vou citar uma delas aqui. Você tem um cara que, olha, é um escritor, né, inglês, né, ele estava querendo ajudar a Inglaterra. Né? Quer dizer, não sei se vocês estão percebendo na minha fala, mas a questão é a hereditariedade. Ninguém se tocava da onde surgia tanta pobreza, ninguém se tocava para a expropriação, da exploração do homem pelo homem, da vida terrível do trabalhador, da criança, da mulher. Esse conversa que a mulher saiu para o terreno da campo agora, conversa de quem não conhece a história. Essa mulher sempre esteve trabalhando fora. Assistam lá o Germinal, leiam o livro do Émile Zola, o quanto essa mulher tocou minas de carvão. Isso. Tinha travado um pouquinho, mas voltou. Foi só um pouquinho. Ai. Espero que não perderam o fio da meada. Não. Gente, eu estou atropelada aqui, falando rapidinho, como eu falei, estou exprimida dentro de meia hora ou 40 minutos, e não dá, de fato, para contar tudo nesse samba curto. Esse Armstrong, por exemplo, merecia um estudo mais detalhado da nossa parte. Por quê? Porque esse cara, esse escritor, né, ele queria resolver o problema da Inglaterra, né? Aquela convulsão, a Inglaterra, a França. Gente, aquele operariado tudo gritando na rua, pedindo a vez no sol, porque o sol foi prometido para a classe trabalhadora, liberdade, igualdade, fraternidade. E nada disso estava acontecendo, né? Como não está acontecendo até hoje também, né? Mas a gente pode conversar depois. Então, esse Armstrong, ele resolveu vir para o Brasil e fazer um projeto piloto. Fazer um projeto piloto onde ele ia criar uma geração só de pessoas saudáveis, uma geração saudável, uma geração eugênica. E, pasmem, ele escolheu, visitando o Brasil, escolheu Blumenau para fazer essa experiência. Era um projeto piloto. Tá? Então, ele foi e voltou inúmeras vezes para a Inglaterra e Blumenau, tentando entender, e para levar, a ver se desse tudo certo em Blumenau, ele iria para a Inglaterra mostrar como se faz uma geração de indivíduos eugênicos. Eu estou falando, gente, tudo isso que eu estou falando não ficou na Inglaterra. Isso teve uma repercussão imensa, gente.
Isso teve, eu não vou poder falar tudo agora, porque eu nem sei quanto tempo eu tenho aí, mas uma repercussão na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Ele teve fóruns, teve congresso, a partir de 1900 era muito congresso. A comunidade científica ela se dedicou, diria assim, diria, não sei, é uma palavra meio é uma generalização, talvez inapropriada, ela se dedicou quase plenamente para entender a questão da eugenia, fazer valer a eugenia. Vamos resolver o problema desta sociedade que está em frangalhos de outro lado, aumenta a riqueza. E esse povo aí que reclama, quer pão, quer liberdade, quer isso, quer aquilo. Nós temos que resolver isso aí. A gente tem que resolver. E nada como a ciência para resolver. Olha lá, presta atenção. Presta atenção. A ciência vem para resolver essa questão. Né? A ciência tentando resolver as contradições históricas e sociais, né? Que o mundo, a sociedade ocidental vivia. Né? Enfim, e agora, chegando ao Brasil. Eu não sei quanto tempo eu tenho aí, Vânia. Lúcia, inclusive estão pedindo para aumentar até o tempo aqui. Mas temos mais 10 minutos, tá bom? Nossa, então vamos lá. Vou falar correndinho. Então, vamos chegar aqui ao Brasil. Então, tudo isso que eu falei para vocês, as repercussões aconteceram aqui no Brasil. Veja aí, quando eu acabei de falar sobre o Armstrong. O Armstrong esteve aqui em Blumenau em 1933, tentando fazer esse projeto piloto. Eu não sei, eu não estudei. E sugiro que alguém vá atrás e estude. Parece-me que tem uma pessoa lá de Pernambuco que fez algo de história. Óbvio, tem que ser história, tem que ser... porque em psicologia ninguém nunca nem se preocupou com isso, embora eu chego lá. A psicologia é a ferramenta principal, uma das ferramentas principais da eugenia. Enfim, vamos lá. Vamos falar sobre o Brasil. Bom, aí no Brasil, a primeira vez que se fala em eugenia é na tese de doutorado na medicina, em 1914, pelo Alexandre Tepedino. E a tese de doutorado do começo do século passado não é a mesma forma que a gente tem hoje. Tá? Na realidade, essa tese de doutorado, inclusive no nosso site, nós temos algumas teses lá à disposição que nós conseguimos digitalizar. As teses eram um trabalho de conclusão de curso. Tá? Na realidade, hoje a gente chama trabalho de conclusão. Terminava a medicina, tinha que fazer uma tese, ele chamava tese de doutorado. E a primeira vez que apareceu o termo eugenia, né, em 1914, com Alexandre Tepedino. Eu não sei o nome, não. Eu não lembro aqui o nome da tese dele. Encontrou esse Brasil como? Atenção, agora volta àquela questão que eu falei. Vamos ver lá em 1914, nas primeiras décadas do século XX, como estava o Brasil. A gente não pode esquecer de jeito nenhum que a gente tinha recém saído de uma abolição de escravos. Quer dizer, o que fez com o escravo? Jogou o escravo para a rua, sem a menor condição de nada, aquela industrialização que já estava chegando aqui, né? E na primeira Grande Guerra, em 1914 está começando a Primeira Grande Guerra, né? A gente está começando a se incomodar com
com os negros, com os índios eram negligentes, eram preguiçosos, os negros eram promíscuos, então vamos chamar o povo da Europa. O que estava acontecendo lá na Europa? Na Europa eram os operários, né? Os operários reivindicando aquilo que foi prometido: liberdade, igualdade e liberdade, fraternidade. Onde está a fraternidade? Com tanto sofrimento. Isso tudo tinha ecos aqui. E aqui também vai acontecer. Tivemos a maior greve do Brasil, foi em 1917. A gente está passando a Primeira Guerra Mundial. A gente tem, em 1918, a chegada da pandemia da gripe espanhola. A gente tem os escravos alforriados, libertos, que na realidade não estavam libertos, famintos, buscando trabalho e sendo inferiorizados pelos imigrantes que aqui chegavam, que os imigrantes chegavam acreditando que no Brasil a coisa ia ser diferente, é um novo mundo, que foi diferente lá nos Estados Unidos. Os ingleses foram para os Estados Unidos foram eu me esqueci daquela religião lá, mas daqui a pouco eu lembro. Os protestantes, né, que foram para lá, não eram anglicanos, eram, sei lá, depois alguém me ajuda aí. Eu vou falar sobre os imigrantes que chegaram aqui também, e também foram explorados, né? Estavam sendo explorados lá, são explorados cá, né? E também aquela questão dos escravos sendo inferiorizados, e aquela ideia, e a gente tinha a urbanização aumentando a todo vapor, no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tinha uma multiplicidade de doenças, todas as doenças contagiosas possíveis. Você teve, além da gripe espanhola, você teve a varíola. Para quem não sabe, a varíola foi o que mais matou no mundo, a varíola. Se vocês não têm uma ideia o que era a varíola, né? A varíola, e eu acho que por exemplo, eu ainda tomei vacina contra a varíola. Na minha época já não tinha mais, mas morreu. E foi uma coisa horrível a varíola. Foi uma pandemia também, né? Então, tudo isso aí estava incomodando todo mundo, né? Tuberculose, sífilis, tal. Então, a ciência tinha que achar uma explicação para tudo isso. E qual era a explicação, gente? Então vamos fazer congresso. Então vamos, lembra que aqueles estudos que estavam fazendo lá, lembra o que o Galton falou, lembra o que o Mendel falou, lembra não sei o quê? Pois é problema de hereditariedade. Quer dizer, você deixa de lado a questão histórica, a questão social, você deixa a materialidade de tantas contradições, você deixa de lado e foca na hereditariedade. Então, alguém, por exemplo, que tem sífilis, nossa, essa pessoa não pode procriar. Porque lembra também que nós não tínhamos antibióticos. A gente não tinha, a farmacologia não estava a todo vapor como está hoje, né? Quando muito foi inventado a penicilina, né? A penicilina, mas a gente não tinha ainda essa farmacologia tão soberba, tão grandiosa como tem hoje, né? Então, a gente tem que pensar bem. Ou então a gente interna essas pessoas, ou a gente esteriliza essas pessoas, ou a gente proíbe essas pessoas de casarem, ou a gente pede atestado médico, só vai casar quem tem atestado médico, e o médico prova por A mais B que
essa pessoa pode procriar. O casamento só vai se fazer se você tiver atestado médico que diz que você pode casar e pode gerar filhos. Gente, isso está lá na nossa Constituição de 1934, no artigo 138, tá? Que era na era Getúlio Vargas. Tá? Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, a ciência foi chamada, como a psicologia foi chamada, para tentar explicar, para tentar resolver, porque o problema aumentava em progressão geométrica, né? Mas ninguém tocava na materialidade, no fenômeno, na construção social daquele fenômeno, né? Daquelas contradições, né? Então, aí você teve, em 1929, a gente teve o Congresso de Eugenia aqui no Brasil. Olha, vocês não têm uma ideia o tamanho que é. Eu estou aqui com o primeiro volume só, dos anais do primeiro congresso. E eu vou pincelar só aqui alguns trabalhos que foram apresentados. Não foi, isso aqui, como eu disse, a gente precisa 6 meses para poder estudar isso aqui. Lúcia, só para lembrar que já estamos com 50 minutos, tá bom? 50 minutos? 50 minutos de exposição. Temos que encaminhar para o final para podermos passar para as perguntas. Então eu acho que eu vou pular toda essa parte aqui e vou finalizar. Só colocar uma coisa, o seguinte. Olha, o trabalho que eu vi, contribuição ao estudo dos psicogramas, psicologia individual. Olha, esse trabalho conclui como? Olha, quem é psicólogo aí, por favor, presta atenção, o que eu estou falando, qual é a forma que a psicologia lê a sociedade, né? Será que a psicologia leva em conta, ao estudar o indivíduo, ela leva em conta a complexidade da subjetividade, ou ela se pauta em questões da natureza, né? Então, veja, esse primeiro trabalho, que eu tinha muita coisa, mas eu não vou falar, porque não vai dar. O estabelecimento destas diretrizes, eu estou lendo aqui nos anais, em psicotécnica, fundamentadas em rigorosa doutrina biológica, constitui uma contribuição substancial ao estudo da psicologia individual. Isso está em 1929. Tá? Então, eu vou pular toda essa parte aqui. Outra hora, em outra live, a gente pode... Lúcia, o pessoal está pedindo para que a gente estenda aí mais uns 10 minutos da tua exposição, e aí a gente ainda fica com tempo para as perguntas, pode ser? Para que você não atropele tanto suas considerações? Pode? Tá, então eu vou ler rapidinho aqui. Tudo bem. Alguns trabalhos. Então, Ok. Foi um deles, está no Congresso de Eugenia, né? E está falando que precisa se pautar na biologia, né? Rigorosa doutrina biológica. Tá? Aí você tem aqui também a estatística dos tarados no Brasil. O que diz aqui? Aqui diz assim, que a gente precisa saber quem são os tarados do Brasil. Então, veja, quem são os tarados? Os cegos, os surdos mudos, os débeis mentais, os atrasados, os epiléticos, os toxicômanos, os alienados, os vagabundos. Quer dizer, os vagabundos, eles fizeram, é que nem o IBGE isso aqui, né? Eles foram procurar quantos cegos a gente tinha no Brasil, quantos cegos surdos, quantos não sei o quê, porque a gente tinha que resolver os problemas daqui. E os vagabundos, eles foram na delegacia. Agora, eu pergunto para vocês, o que estava fazendo os eugenistas na delegacia e fazer com com os vagabundos? Né? Ninguém foi lá levantar qual o problema que a pessoa estava presa. Né? Qual é a questão? Aí, esse aqui fala assim, que tem algumas nações que não são pródigas em matéria de estatística,
e onde, todavia, há o maior cuidado na internação desses infelizes em instituições convenientemente aparelhadas para mantê-los. Então, ele diz assim, que tem nação que não tem essas estatísticas, não tem a ciência, não tem, mas eles mantêm esses tarados. Os tarados não é o mesmo tarado que a gente tem essa conotação sexual, não é isso. Eu li lá para vocês. Agora, a gente tem um outro trabalho aqui, que está nos anais do Congresso de Eugenia, 1929. Atenção, herança psíquica intrauterina, é um outro trabalho. E eu chamo a atenção aqui que eles estão colocando a importância de você ver a herança psíquica intrauterina. Eu lembro a vocês que nós temos aqui, agora, em 2017, a gente tem uma lei, a Lei 13.438, de 2017, que foi idealizada pelo pessoal da psicologia da USP, atenção, psicologia da USP, foi idealizada e foi tornada lei, a lei que agora está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que todo bebê que nasce, ele tem que ser avaliado por um pediatra até os 18 meses para ver se ele vai ser autista ou não vai ser autista. Eu estou falando de duas datas, mas estou falando a mesma coisa. Eu estou falando de 29, quando está falando de herança intrapsíquica, e eu estou falando da lei para avaliar se a criança vai ser autista ou não vai ser autista logo que nasce. Olha só a proximidade. Aí vamos ver. Mas eu acho que tem muita coisa aqui, e eu não vou falar não, que é muita coisa. Não vai dar. Eu quero finalizar. Aí, a gente tem um texto do Renato Kell, de 1937, foi exatamente quando o Getúlio Vargas impõe a ditadura militar, a ditadura no Brasil. Ele fez um livro chamado Porque Sou Eugenista. Olha só o que diz aqui o nosso Renato Kell, que é o maior publicista da eugenia. Ele diz assim, vou ler um trechinho dele. Apostos, filósofos, cientistas deram o máximo de trabalho e de resignação para descobrir o flete salvador, ou seja, o que vai salvar o mundo. Olha, os apóstolos, os cientistas, ele está falando, todo mundo deu o máximo para ver como que vai salvar o mundo. Mas a humanidade, aí ele está fazendo uma crítica, mas a humanidade continuou, apesar dos bens conquistados, apesar de tudo que a ciência fez, a humanidade continua a trilhar a vereda tortuosa da degeneração, porque ele era a favor da esterilização. Após a propaganda e a formação da consciência eugênica, depois desse congresso, ele está falando, né, dessa formação da consciência eugênica, inicia-se finalmente a política eugênica. Né? Ele está feliz da vida, isso em 1937. Entramos finalmente no século da eugenia. Isso está falando o Renato Kell. Ele está louvando a eugenia, louvando o que consta lá na nossa Constituição de 1934. E eu quero dizer a vocês, e a gente pensa, não, mas a gente, dá licença, não, a psicologia, eu nunca ouvi falar disso, tal, não sei o quê. Não, gente, não é, vamos atenção. Vocês, a prova de que a psicologia louva a eugenia, atenção que eu vou dizer, em São Paulo você tem a Academia Paulista de Psicologia. A cadeira número 13 é uma homenagem ao Renato Kell. Atenção, eu estou falando do dia de hoje. Vai lá na Academia Paulista de Psicologia. Professores contemporâneos que estão vivos, está cheio de foto, cheio de tudo lá, de professores. Inclusive, eu achei professores
que foram professores meus lá na USP. Ele está lá, a cadeira número 13 é uma homenagem ao grande Renato Kell. Tá? Então, não queira a psicologia dizer que não tem nada a ver com isso aí. E o resto do mundo não tem nada a ver com isso? Tem. Eu não estou falando só, eu estou falando porque nós estamos aqui na psicologia. Agora, eu vou aqui lembrar vocês que na 7ª Conferência Nacional de Saúde, atenção, eu estou falando do Brasil, veja só o que saiu na Conferência Nacional de Saúde. Eu vou até ler aqui um trechinho para vocês, que está aí no nosso livro, que está no site. Olha, a 7ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1980 no Brasil, em Brasília, ele tinha um grupo intitulado Saúde Mental e Doenças Crônico-Degenerativas e os Serviços Básicos de Saúde. Olha qual foi a proposta. Eu vou ler só um trechinho aqui, porque é muito comprido. Prevenção difícil. O aconselhamento nesses pacientes para a não procriação seria desejável. Ou seja, ele está dizendo, isso aqui vocês acham aqui no nosso livro, está no nosso site, lê lá na minha apresentação, está lá na íntegra o que foi proposto. Ou seja, esterilizar os esquizofrênicos. Tá. Então, eu queria voltar para encerrar a minha fala, uma fala muito atropelada, diga-se de passagem. Eu queria voltar, dizer que hoje nem mesmo a biologia entende que algo é fixo, é imutável. Nem mesmo a biologia, entendeu? Somos uma construção diária, né? Estamos nascendo diariamente, morrendo diariamente, em todos os sentidos. E quem diz que até as leis da natureza não são mais entendidas como eternas, como a gente costuma pensar, é essa formação que eu recebi em psicologia, parece que eu vivo num mundo de leis eternas, né? E não tenho nada a ver com o mundo que está lá fora. Não tenho nada a ver com a política. Gente, dá licença. Como não tem nada a ver com isso? Então, olha, eu vou ler um trechinho aqui do Sérgio Pena. Quem é o Sérgio Pena? É um geneticista 5 estrelas, altamente considerado no cenário científico. Altamente considerado. Ele é um geneticista. Ele está dizendo aqui para mim que nem na natureza existem leis eternas. Presta atenção. Eu vou ler aqui o trechinho dele. Abre aspas. Não há natureza humana fixa e pré-estabelecida. Nós criamos nossa própria natureza e história no processo de viver. Temos infinitas possibilidades de construir nosso próprio arcabouço moral. Quem é ele? Sérgio Pena, vivo, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu vou encerrar minha fala aqui, voltando àquela minha prosa lá, aquela prosa inicial minha, que nem o fenômeno é a priori bom ou ruim. Então, eu vou voltar aqui o meu capítulo desse nosso último livro. Eu encerro o meu capítulo e quero encerrar minha fala com essa minha fala aqui. Olha, neste sentido, ficar atentos ao uso frequente, atentos ao uso que fazemos da aplicação dos conhecimentos técnicos e científicos é um cuidado importante. O que eu estou querendo dizer aqui? A gente tem que ficar atento à aplicação dos nossos conhecimentos. E daí eu fico muito preocupada com a nossa formação em psicologia. A gente sai com todos os poderes do mundo, achando que sabe da personalidade do outro, sabe quem é inteligente, quem não é inteligente, e quem vai ser autista, quem não vai ser autista, entendeu? Estou falando
agora de todos os conhecimentos. Então, volto lá. Devemos ficar atentos ao uso que fazemos da aplicação dos conhecimentos técnicos e científicos. É um cuidado importante, pois, dependendo do uso, podemos estar alimentando as velhas certezas. De que certezas eu estou falando? As certezas dos eugenistas. Os eugenistas tinham certeza que esterilizando o povo, e que daí eu não vou falar da esterilização, que muitas meninas vão falar aí bastante, de quantos milhões de pessoas foram esterilizadas, e ainda estão sendo, provavelmente, tão comuns no meio. A gente pode estar alimentando com as nossas falas atuais, alimentando as velhas certezas tão comuns nos meios científicos de séculos passados e que tantos infortúnios provocaram. E assim eu agradeço a atenção de vocês e pronto. Obrigado a atenção, minha gente. E obrigado quem ficou com a câmera aí, porque eu não aguento falar em tela fechada, gente. Por favor. E não caiu, viu, Vânia? Não caiu. Gente, pode mostrar as caras para nós aí, quem fez as perguntas, que eu fico muito feliz em conhecer vocês. Obrigada, Lúcia. Muito obrigada pela sua exposição, sempre, né, nos brinda com tamanho conhecimento, né, trazendo toda essa perspectiva histórica e filosófica, nos mostrando que, né, a eugenia vem muito antes do que a gente muitas vezes vê até em alguns livros, em alguns escritos, né, mas você veio trazendo, né, no bojo da história e da materialidade como ela vem se apresentando e até os nossos dias atuais. Muito bom, né, parabéns pela exposição, né, aqui a turma também tem colocado isso, inclusive queria te ouvir mais, né, mas a gente tem o tempo, e nós vamos passar agora, Lúcia, para alguns blocos de perguntas, tá bem? Durante a tua exposição, algumas pessoas já foram colocando no chat, então eu vou começar por um bloco de 3 perguntas do chat. E aí depois, se alguém, né, da turma quiser perguntar via vídeo e microfone, também pode fazer, tá bom? Ô, Vânia, deixa eu pode falar. Propor algo. Vejo se nas perguntas já não está contemplado no que eu expus, né? Certo. Bom, vamos começar aqui, né? Tem uma que você falou e que a pessoa pede para você falar um pouco mais. Então, vamos lá. Na primeira questão que foi levantada, fala assim, para Stepan, 2014, a América Latina não seria apenas receptora das ideias de eugenia dos países centrais, pois tinha sua especificidade. Então, ela não seria, né? Ele afirma, na verdade, não tem uma interrogação aqui. A América Latina não seria apenas receptora das ideias de eugenia dos países centrais, pois tinha sua especificidade. Gostaria que a professora Maria Lúcia pudesse tecer mais considerações sobre isso. Essa é uma das questões, né? Uma afirmação e pede para a senhora tecer um pouco mais sobre isso. A outra questão, eu entendi que são 2 perguntas em uma só, né? Fala assim, a flexibilização diagnóstica da prática psiquiátrica e ou psicológica após a reestruturação produtiva em meados de 1990 pode ser entendida como uma modernização do projeto eugênico? Nesse mesmo sentido, o grande aumento dos diagnósticos sobre transtornos de personalidade, que costumam ser caracterizados por comportamentos historicamente qualificados como pejorativos, exemplo, psicopatia, borderline, etc., também podem expressar um projeto eugênico? Bom, essa é uma outra questão. E a terceira questão é, a eutanásia pode ser considerada uma forma de eugenia? Nesse momento, nós vamos abrir com essas 3 questões, certo? Depois a gente continua com as perguntas. Pode, professora? E aí a gente pede, professora, que em torno de 5 minutos para cada bloco, né?
talvez um pouquinho mais, para a senhora tentar responder, para que a gente tenha mais um bloco de perguntas. Sim, a primeira pergunta é se a América Latina, né, não Isso. foi receptora. Isso. A primeira, na verdade, ele afirma que Stepan, 2014, segundo Stepan, 2014, a América Latina não seria apenas receptora das ideias de eugenia dos países centrais, pois tinha sua especificidade. E ele queria que a senhora tecesse um pouco sobre isso. Sim, a especificidade, claro. Veja, eu acho que isso é simples da gente pensar, a começar pelo clima. A começar pelo clima. A Europa é frio, aqui é quente, as doenças podem ter um jeito de acontecer, aqui vai ter outro jeito, aqui é um país tropical, a Europa não. Quer dizer, eu acho que não deixa assim. Sim, claro, eu acho que a América Latina foi receptora, mas a Nancy Stepan, lá no livro A Hora da Eugenia, aliás, um trabalho brilhante, que eu sugiro que todos leiam, se quer entender a eugenia, tem que ler esse texto, ela vai mostrar a especificidade. Aliás, a própria Europa mesmo, a próprios cientistas europeus, assim, achavam que nós aqui misturávamos muito o social, porque eles eram mais ortodoxos, né? Mais ortodoxos, eles estavam mexendo com a biologia. Aqui, se você vai lá, quantos... Aqui se ficou bem assim, mesclado, né? Quantos higienistas... Tem a Liga Brasileira de Higiene Mental. A Liga Brasileira de Higiene Mental adotou a eugenia lá em 28, né? E muitos também acreditavam na eugenia e também acreditavam que a educação podia resolver e que a medicina podia resolver, tal. Então, quem perguntou sobre... ainda na primeira questão, eu acho que a leitura da Nancy Stepan nos esclarece melhor do que essa minha fala atropelada. A flexibilização diagnóstica. Eu acho que diagnóstico já é bem complicado, sabe, gente? Eu acho que você, até mesmo na doença física orgânica, até mesmo, né? Eu estou com um problema aqui na minha vista, Lúcia, estou com um probleminha, que até amanhã vou fazer um exame de retina, e eu perguntei para o médico, o que é isso? Ele falou, não dá para falar agora, não dá. Quer dizer, então, nem mesmo a doença física, o problema físico, não pode ter assim. O fulano botar aquele carimbo lá. Por isso que a gente hoje é mais basagliano, né? Vamos deixar a doença em parênteses e falar sobre o doente. Então, eu acho, sim, quem perguntou e está preocupado com isso, o diagnóstico, eu concordo mesmo, que pode ter um caráter de eugenia. Olha, esse é inferior, esse não dá, esse é esquizofrênico, ainda que seja esquizofrênico, ainda que seja, ele pode conviver tranquilamente, ele pode até saber sobre os problemas dele, né? E também o que é esquizofrenia, né? Com relação à eutanásia, a eutanásia me parece que é um desejo que a pessoa tem, né? Aí eu não sei responder, não. Porque se a pessoa não quer aquele sofrimento, né? Se a pessoa pede para dar fim à própria vida, né? Se ela pede, se ela está... Eu não sei, eu não vejo aí sinais de eugenia, não. Não é? Se eu estou entendendo eutanásia, não é quando a pessoa quer morrer, ela é um paciente terminal e ela... Exato. Uhum. Então, aí entra, né, num fórum íntimo, aí não dá, né? Aí não dá, entra toda uma questão filosófica aí que acho que no que tange ao ideário da eugenia, não me parece ter proximidade assim tão fácil, né, de responder. Mas tudo bem, vamos lá nas próximas. Vamos continuar. Lúcia, eu vou só abrir um parêntese aqui para lembrar o pessoal que para contar
a presença, uma vez que apenas para receber fins de certificado, né, nós teremos que ter 75% de frequência no curso, vai ser disponibilizado no Classroom uma ficha de avaliação. Então, todos vocês precisam preencher essa ficha para que possa ser contada a sua presença, tá bom? Então, as meninas já disponibilizaram o formulário, tá, de avaliação, e vai ficar disponível por mais umas 2 horas após o evento, para que possam avaliar e contar a presença, tá bem? Nós vamos continuar aqui com mais um bloco de perguntas, e a próxima diz assim, que veio também pelo chat, Lúcia. Professora Maria Lúcia, a senhora citou que a primeira tese sobre eugenia no Brasil é de 1914. Existem alguns trabalhos da criminologia e antropologia criminal no Brasil do final do século XIX, bastante influenciados pelo Lombroso, como os de Nina Rodrigues, marcados por uma forte perspectiva do racismo científico. É possível estabelecer uma relação entre essa criminologia italiana e a eugenia no Brasil? Essa é uma das perguntas. Já respondo que sim, tranquilamente. Sim. Depois você tece mais um pouquinho, vou fazer a outra pergunta. A hereditariedade continua a ser uma categoria de análise dos traços marcadores de eugenia? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta: haveriam expressões do ideário de eugenia no campo da saúde mental na atualidade, sobre as quais devemos atentar em nossa atuação, segundo a sua opinião, professora? Podemos? Sim. Qual que era a segunda mesmo? Eu não marquei. A segunda é: a hereditariedade continua a ser uma categoria de análise dos traços marcadores de eugenia? Mas é óbvio que é. Mas é óbvio. Nossa, não tem a menor dúvida, né? Tá aí a diferença de cor de pele, né? E embora, olha, acho que essa pessoa tocou muito, muito oportuna essa questão. Olha, eu vou fazer uma comparação que merecia toda uma discussão em cima. Olha, a Paralimpíadas mostra o que para a gente? Que tem inúmeros problemas ali, problemas de dificuldades físicas, sensíveis, pessoa cega, etc, etc. E isso está acontecendo hoje. E hoje está acontecendo também o ministro da Educação, atenção, o ministro da Educação dizendo que o deficiente mental, vamos acabar com a educação inclusiva, porque essas pessoas só atrapalham. Gente, quer resposta melhor que essa aqui? Mostrar como a gente está mostrando alguém que está governando o país, governando a educação do país, eugenia pura, gente, eugenia pura. Entende? Então, nossa, eu não acho que só pegar a fala do ministro da Educação, e além de falar do presidente também, né, que a gente tem inúmeras falas dele que tem assim, muito claramente a eugenia, a higiene mental presente, né, e vendo o outro lado, né, o outro lado de que hoje, agora eu quero voltar naquela minha fala lá inicial, que eu quero dizer o seguinte: se lá em 1700, se lá em 1800 existia uma limitação histórica, ou seja, lá na Grécia tinha que jogar o cego lá do penhasco, jogar no rio, porque eles precisavam de guerreiro. E hoje a gente não precisa desse tipo de guerreiro. Hoje tem lugar para tudo. O capitalismo, nas suas contradições, ele criou ele favoreceu. Aliás, Marx diz que o capital ele cria sua própria cova, né? Ele favoreceu avanços que têm lugar para todo mundo. Hoje, a gente tem lugar para todo mundo. A gente tem lugar para o cego, para o surdo, para o epilético, para o doente mental.
entendeu? Então, se lá era uma limitação histórica, né? Se a gente botava os tuberculosos tudo enfiado num lugar lá para não contaminar, porque não tinha antibiótico, né? Hoje não, hoje a gente não tem que clausurar ninguém mais, não tem que clausurar ninguém mais, gente, certo? Então, se lá era uma limitação histórica, hoje é uma questão ideológica. E não sei qual é a terceira. Lúcia, a terceira foi sobre a questão no campo da saúde mental, né? Que ela pergunta se há, né? Deixa eu só me localizar aqui também. Se haveria, né, dentro do campo da saúde mental. Cadê? Haveria expressões do ideário de eugenia no campo da saúde mental na atualidade, sobre as quais devemos atentar em nossa atuação? Olha, eu respondo para você com o número de hospital psiquiátrico que a gente já tem. Quer dizer, a gente convive, vou falar aqui entre aspas, harmoniosamente, com o RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, e com o Hospital Psiquiátrico, minha gente. A gente teve aí, está tendo um governo que está favorecendo comunidades... Os hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas. E leitos em hospitais psiquiátricos, etc, etc. É claro que a gente está convivendo. Gente, a gente está convivendo. Quando você tem universitários que não sabem exatamente o que é planejamento familiar, né? E isso eu estou dizendo por um trabalho de iniciação científica que a Meline fez, que a Meline vai ser uma das nossas apresentadoras, onde ela foi entrevistar universitários de último ano de medicina, enfermagem e psicologia. Qual foi a questão? O planejamento familiar é para pobre. E ainda questionaram a Meline. Meline, você quer o quê? Que nasça esse monte de pobre? Quer dizer, não é esterilizando o pobre que você resolve o problema da pobreza. Não é internando as pessoas. E eu digo mais, viu? Eu diria, asilo, gente. Gente, já pensou asilo? Né? Depois que você envelhece, você é descartado, você vai para um asilo. Não, mas está num asilo paga 5 mil reais por mês. Não estou falando quanto paga. Percebe? Então, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que a gente, ou seja, qual que é a nossa função? Qual que é a nossa... Olha, o velho Marx, né, ele diz assim para a gente, há 200 anos atrás, ele diz assim, se a ciência, e os meus alunos já ouviram eu falar isso várias vezes, eu acho que tem que falar o tempo todo, se a ciência, se a aparência coincidisse com a essência, a gente não precisava ciência. Isso que ele está falando é o velho Marx, né? Então, a gente está só na aparência, gente. As análises que temos que fazer, a gente tem que ir além das aparências. Isso não significa colocar, então, esse é bom, esse é ruim. Foi aí o início da minha prosa. Tá? Cuidado. Agora, a eugenia é sempre ruim? Não. O que eu vou fazer com esse ideário, que pode ser bom ou pode ser ruim, mas ela nasce com aquelas preocupações de resolver o problema. Mas aquilo, como que era aquele problema lá? Se resolvia daquele jeito? Não, hoje a gente vê que não. Mas aí, cuidado, vamos voltar ao velho Rousseau lá, em 1700. Você não pode olhar aqueles homens de 200 anos atrás com a linguagem desse homem do século XXI. Certo. Lúcia, o Weber quer fazer uma questão no vídeo, tá? Ele vai fazer pelo vídeo, tá bem? Tá. Ele vai abrir o microfone dele e vai fazer a questão dele. Grande Weber, fala, eu gosto de... Weber, pode falar. Oi, boa tarde para todos vocês que estão presentes. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de eu participar, né, desse curso, tá certo? Queria agradecer à professora Maria Lúcia pela sua bela explanação. Está escutando, professora? Você adorando. Então tá bom, né? Porque a professora ela trouxe informações importantíssimas do ponto de vista histórico que nos permite
mergulhar mais ainda num tema tão caro para a sociedade brasileira, né? E aí eu acho que é fundamental a exposição que você trouxe, professor. Eu queria publicamente parabenizar você, tá bom? Obrigada. E aí eu queria engatar a minha indagação, professora. É mais uma questão mesmo. Eu sei que ao longo do curso nós vamos ter outros momentos que vamos discutir até mesmo questões contemporâneas da eugenia, mas eu queria que você tecesse um comentário, professora, acerca dessa resistência que se tem muito em escantear o Monteiro Lobato enquanto uma figura que na década de 30 e 40 também, né, flertou com a eugenia, né? E recentemente a gente tem acompanhado, e você citou, eu gostei também muito da sua hombridade, da sua coragem, né, de colocar mesmo, demonstrar o papel que a USP tem, inclusive para difundir as teorias eugênicas, ainda que implicitamente hoje, né? Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque a USP recentemente tem promovido alguns eventos trazendo o Lobato à lume, sobretudo até mesmo para um pouco querendo, entre aspas, salvar o Lobato, né? Eu queria, então, você, com todo esse lastro, com todo esse seu cabedal, né, sobre o tema, que você comentasse assim, né, o porquê dessa resistência em demonstrar e reconhecer de fato que o Lobato, né, era um pensador que viu também na eugenia um meio para sanear o Brasil, né? Essa era a aposta dele, né? Eu queria que você comentasse um pouco, professora. Desculpa eu fazer uma pergunta dessa natureza, né? Mas como nós estamos aqui aprendendo, então eu queria aí, me sinto à vontade em compartilhar essa minha preocupação com você, tá bom? Obrigado, professora. Nossa, bem oportuna essa sua lembrança, Weber. Muito obrigado pelas palavras elogiosas. Muito obrigado mesmo. Tocou a alma, tocou a minha alma. Então, é sobre o Monteiro Lobato, não só sobre o Monteiro Lobato, sobre todos eles, né? Eu acho que cada homem teve... Aliás, quem diz isso é o Machado de Assis. Naquele livro lá, Helena, ele diz assim, ele faz a introdução na obra dele, Helena, né? Na introdução ele fala assim, olha, eu estou fazendo a apresentação, mas esse livro eu escrevi já há algum tempo atrás, e cada obra tem o seu tempo. É isso que o Machado de Assis fala, né? E é isso que o Rousseau fala em 1700. Então, o Lobato também precisa a gente analisar o Lobato naquele período, entendeu? Porque se a gente olhar o Lobato hoje, realmente o Lobato era racista, o Kell era racista, todo mundo era racista ali, entendeu? Não era só racista, não era muito, muito além. Quer dizer, existia, e eu não li ali nos anais, tem um povo que diz aqui, sobre a imigração. Ai, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, no final de um dos trabalhos do primeiro Congresso de Eugenia de 29. Ele diz aqui, o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia aconselha a exclusão de todas as correntes imigratórias que não sejam da raça branca. Está aqui, entendeu? Então, por que a raça branca? Porque ela tinha características hereditárias superiores a todas as outras. Tá? Mas isso não era só o Monteiro Lobato, era aquele conjunto de homens. Tá? Se eles tinham as suas limitações históricas, mas também tinham as suas ideologias, porque a gente já tinha um velho Marx, que desde 1850 já vinha voltando. Você vê lá no Manifesto Comunista, você vê no 18 do Brumário, ele já vem pontuando. Então, quando você fala que nesse período tinha limitação histórica, eu acho que é meio relativo isso também, porque a gente já tinha. Então, eu acho, Weber, o seguinte, a gente não tem que apagar a história.
Não tem que apagar a história. Monteiro Lobato existiu, ele fazia todos o prefácio, a publicação do Renato Kell, de fato, ele tem lá o caráter que hoje a gente chama de o racismo, é inegável, mas é história. Entende? Como em São Paulo está acontecendo, vai ter o Borba Gato, vão tirar o Borba Gato. Era história. Então, a gente tem que conhecer a história, a gente não tem que apagar a história. A gente parece o Estado Islâmico que quebrou, arrebentou com toda a biblioteca lá do Egito, não sei de onde, do Irã, entendeu? E agora? A gente não conhece a história, porque houve queima lá. É o Estado Islâmico que faz isso. Então, isso é um fundamentalismo. Né? Eu acho que a gente tem que entender em que contexto ele falou. Outra coisa, o Monteiro Lobato, ele tinha um espírito, ele incorporou o espírito do capitalismo. Ele incorporou a burguesia. Tanto é que ele fala que o livro dele mais importante era do narizinho arrebitado, uma coisa assim. Ele fala que é o livro mais importante, é o narizinho, porque é o livro que deu mais dinheiro para ele. Olha, ele estava em todos os poros, ele tinha capitalismo, ele suava, transpirava, expirava o capitalismo. A gente tem que mostrar essa figura. Então, não é que ele era totalmente ruim e tal, era totalmente bom, o outro era totalmente bom. Não, eu acho que a gente tem que fazer essas ponderações e não apagar a história, não. Eu não apago a história, não. Eu acho que eu tenho que saber direitinho quem foram essas pessoas. Como assim dizem que o Machado de Assis ele nunca mexeu com a questão da cor? Ele sendo um preto, ele nunca mexeu com a cor. E a gente sabe que muitos teatros que tivemos não podia ser preto o artista, porque tinha que pintar de branco, entendeu? Então, tudo isso se passou, tudo isso tem o espírito da eugenia, né? E sabe outra coisa, Weber e demais colegas, eu acho que esse discurso nosso aqui, tentando desvelar, embora seja uma orientação assim, que você tem que sair da aparência para tentar chegar à essência. Eu acho que esse tipo de discurso ele nos coloca na contramão, entende? Então, porque a mão mesmo tem o espírito da eugenia, da higiene mental, do diagnóstico, da classificação. A gente não adianta, a nossa cabeça é formatada na perspectiva positivista, entende? A nossa cabeça, a nossa formação, a universidade, em geral, estou falando em geral, ela formata, as coisas acontecem numa linha reta, as coisas não acontecem de forma linear. As coisas, eu acho que ninguém mais pode encerrar essa minha intervenção, essa minha fala com o Weber aqui, do que o Drummond de Andrade. Ele diz assim, no meu caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meu caminho. E agora, José? Entende? São pedras, a gente tem que ir desvelando. Eu acho que é esse o papel da universidade, e não apagar a história. Vamos dizer quem foi, quem que é o Monteiro, que época ele escreveu e quem que estava junto com ele. Estava junto com ele muitos cientistas. A ciência pensada na época era a ciência biológica, era a ciência da natureza, entendeu? Mas Marx já tinha lá o materialismo histórico mostrando a história. Não, até hoje, se confunde tudo, se confunde materialismo histórico com comunismo, com esquerda, com não sei o quê. Entende? A nossa função na universidade é ir tirando essas pedras, é ir clareando, né? Entendeu? Então, eu acho que
que eu mesmo não tenho. Eu estou o tempo todo na contramão aqui, tentando entender para onde essa onda está me levando, como eu estou vivendo hoje. Não sei, eu acho que está reverberando na alma de todos nós esse pandemônio político, entendeu? Com essas discussões que é de caráter eugenista, desse ministro. Gente de Deus, será que esse ministro da Educação não está assistindo a Paralimpíada? Eu enxergo, eu escuto, eu tenho perna, eu tenho braço, eu tenho tudo, e não faço o que aquele povo faz. Gente, o que é aquilo, gente? O que é aquilo? Eu fico assim, joga fora, joga o Lamarck, joga todo mundo fora. Aquele povo, a maior lição que a gente tem é essa Paralimpíada. Gente, o que eu faço com esse, eu vou dizer, com esse meu corpo perfeito, entre aspas, que não faz nada daquilo lá? Que é que o cara aqui no Congresso só queria gente branca. Eu sou branca. E aquela menina lá, aquela ginasta lá, a Rebeca, é pobre, é da periferia de Guarulhos, é preta. Menina, eu fico assim, eu falo, quem sou eu? Quem sou eu? Né? Então, eu acho que esse povo dá assim, sem ciência nenhuma, só eles, aquele pessoal da Paralimpíada, só eles jogam fora o ideário da eugenia e mostra, como Nelson Rodrigues falava, mostra a vida como ela é. Lúcia, obrigada por suas respostas, por suas contribuições. Nós teríamos mais algumas perguntas, mas pelo que a gente pôde perceber aqui, você já até tocou em algumas dessas possíveis respostas, ou tecer algumas dessas questões, quando pediu agora a fala Weber, e você pôde falar um pouco, né, sobre a questão do racismo, né, pautas que apareceram em outras perguntas. A questão de como que estaria atualmente, vamos dizer assim, travestidas, né, com outras roupagens, a eugenia. Então, você já falou dos manicômios, falou dos asilos, falou dos diagnósticos, né, o abuso, enfim, de tudo isso, né. Então, acho que você tocou já em várias dessas questões. Fora que nós teremos também outros momentos, né, nos outros cursos, que poderão ser levantadas novamente essas questões, ou se as pessoas quiserem colocar no Classroom suas questões também, a gente puder, né, do grupo estar tirando alguma dúvida, nós estaremos à disposição. Mas entendendo que você já fez todo esse apanhado, né, e trouxe toda a sua contribuição com alguns dos questionamentos feitos pela turma, nós vamos nos encaminhar para o final, né, do nosso evento de hoje, lembrando mais uma vez, né, o pessoal que a gente deve estar nesse momento fazendo o preenchimento do formulário de avaliação que está no Classroom, mas também está no link aqui no chat, né, as meninas, a Lorena, ele colocaram o link para fins de contagem de presença, né, para emissão de certificação ao final do curso, que teremos que ter 75% dessa presença, né? E aí eu agradeço, né, assim, muito a professora Maria Lúcia, que sempre tem uma brilhante forma de nos expor todo o seu conhecimento, né, e sempre traz muito conhecimento para a gente estar discutindo, estar pensando, estar refletindo sobre as questões, né, históricas e da atualidade também, né? E aí eu quero lembrar, pessoal, que nosso próximo encontro vai ser dia 14 de setembro, certo? Nesse mesmo horário de Brasília, né, às 13h30, e o nosso título do próximo curso será A Educação na Perspectiva Eugênica, que teremos como ministrantes a mestre Meline Ortega e o mestre Guilherme Prado. Então, nós teremos aí 2 ministrantes, né, sobre a temática da educação na perspectiva eugênica no nosso próximo encontro.
tá? Então, a gente já espera todo mundo, dia 14, para que a gente possa estar continuando aqui o nosso debate, né, e a nossa troca de conhecimento, certo? Professora Maria Lúcia, mais uma vez, muito obrigada. Se quiser falar algo para finalizar, está com a senhora a palavra. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a audiência, agradecer vocês estarem conosco, e assim, assim a gente não se sente muito só, né, gente? Porque a nossa fala sempre nos deixa meio solitária, né? Gostei muito de ver a carinha de todo mundo, eu gostaria de ver pessoalmente, mas quem sabe um dia a gente vai tomar café junto. Não é? Veja, eu quero aqui outra vez lembrar, olha só, que nada tem um lado totalmente bom, totalmente ruim. A gente está aqui reclamando, a gente está reclamando da tecnologia, e agora todo mundo frente à tela, eu falando que é difícil ter a tela, mas se não fosse a tecnologia, a gente não estaria todo mundo junto. Por exemplo, eu estou vendo o Acre, a Vânia está no Acre, eu estou no Paraná. Outras pessoas devem estar no Tocantins. Uhum. Então, eu volto ali. Nada é a priori totalmente ruim, não é a priori, não é a priori ruim ou bom, né? São sempre essas ponderações que a gente tem que fazer. Então, eu agradeço muito, muito, e gostaria, Vânia, de ter essas perguntas, né? Quem sabe? Ok, professora. Eu encaminho, tá bom? Então, tá, gente. Nossa, muito, muito. Ó, temos aqui, o pessoal está colocando Tocantins, Alagoas, São Paulo, Brasília. Então. Temos aqui representação de toda, Fortaleza, Ourinho, São Paulo. Nossa, Jaguaretã, do Ceará. Mauá. Muita gente aqui, olha, de Mauá, de vários lugares. Mauá. Que coisa boa, né? Mauá é São Paulo? Mauá, eu acho que é São Paulo. São Paulo. São Paulo é perto de... Maranhão, a Ceilândia, ó. Ceilândia no Maranhão. Gente, que coisa boa. Muito obrigada, viu? Então, a tecnologia, olha, e viva a tecnologia, mas que raiva da tecnologia. Lúcia, obrigada, pessoal, muito obrigada. Então, dia 14 nos reencontramos por aqui. Aquele abraço. Um abraço. Apertado, coração com coração. Tchau, gente.